Olha só, bora então falar pra você o seguinte, ela é médica do esporte, nutricionista, especialista em gestão de saúde e performance de atletas. Tem mais também especialista em medicina esportiva, pós-graduada em fisioterapia, traumo-ortopédica, fisiologia do exercício e ciências do futebol, sócia da clínica esportiva, E, peraí, qual que é lá em São Paulo? Como é que chama aqui, ô, doutora? Como é que chama a sua... A sua... Como é que chama lá? IAFA. Calma, deixa eu falar. IAFA. Muito bem. IAFA, que fica, sabe onde? Lá em São Paulo. Muito boa tarde, doutora Flávia Magalhães. Vida inteligente na sua tarde. É isso aí, até que enfim. Nós vamos fechar o programa com você, porque hoje o programa termina mais cedo, porque nós temos daqui a pouco tem transmissão do Galo, né? Flavinha, seja muito bem-vinda. Flavinha, eu conheço há mais de algum tempo, né, Flavinha? Não pode contar a idade, né? Mas seja muito bem-vinda. Como é que você tá lançando o livro? Você não para, né? Exatamente, assim, tá sendo um momento muito importante, porque já vem mais de 20 anos aí no futebol, então, de repente, começo a virar um pouquinho a chave para essa questão da gestão, começando também a tentar novos caminhos no sentido de ajudar mais pessoas, né? Então, tem sido esse o meu novo desafio, com esse livro, contando um pouquinho dessa história, que é um livro autobiográfico de, vamos falar aí, 23 anos de futebol. Começando lá com Renê Santana, lá no Mamoré, em 2001, passando pelo Renê Santana, que é o filho do Tele Santana, exatamente. Né? E aí, a gente, naquela época, trabalhando com o Ronaldo Luiz, né? Então, foi um timaço que foi vice-campeão mineiro. Então, tive a oportunidade de começar ali minha carreira no futebol. E seguindo, né? Foram 11 anos de Atlético, mais 5 anos de América. Seleção brasileira desde 2015. Então, tô aí tentando desbravar um pouquinho esse cenário agora de gestão e ajudar a população numa forma geral. Até porque também é uma das primeiras mulheres do país a atuar aí como médica do futebol masculino. É a atual presidente da Sociedade Mineira de Medicina do Esporte. Atuou também como membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte por 2 gestões. É muita coisa para falar de você aqui também, né? E você conta tudo isso no seu livro. Olha o nome do livro, que é muito lindo. Vou até colocar um eco aqui. A insustentável leveza de ser mulher no futebol. Olha. Sensacional. Lindo livro. O nome já é maravilhoso. O nome é sensacional. Flavinho, me conta uma coisa. E aí é o seguinte, tanta experiência. E como é que é essa insustentável leveza de ser mulher no futebol? Que muito tem essa coisa de ser muito machista, muito essa coisa toda, mas as mulheres vêm conseguindo desbravar isso aí da melhor forma possível, né? Ou é uma luta constante sempre? A ideia é até mostrar assim, que existe sim uma sustentabilidade, né, nesse processo. Sim. Ele ainda caminha, vamos falar assim, igual uma tartaruguinha ainda, mas ele caminha. E a gente já vai abrindo caminhos para as novas mulheres, né, para outras profissionais entrarem nesse mercado. Mas ainda é um cenário machista, que a gente ainda tem dificuldades, né? Assim, os processos parece que a gente precisa provar 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, e aí nunca é suficiente para que a gente consiga aspirar, né? Como a Leila mesmo falou, assim, às vezes os cargos maiores, né? Os cargos ali de gestão ainda são com poucas oportunidades, mas a gente vai brilhar, né? E vai brilhar sem mimimi, vai brilhar com essa coisa de ter o homem e a mulher, né? Podendo ocupar todos os lugares de um mesmo jeito, sem nenhum preconceito. Olha só, desde 2015 acumula convocações para seleções brasileiras masculina e feminina de futebol, obviamente, além de já ter coordenado também o Departamento Médico de Competições da CBF. Exatamente, assim, já desde 2016, quando começou a Liga de Desenvolvimento, né? Então eles começaram a me convidar para fazer as coordenações da Liga de Desenvolvimento e também competições da CBF como brasileiros, né? Brasileiros sub-20, sub-17, teve também, né, sub-16, sub-18 feminino. Então, assim, foram vários eventos que eu já tive a oportunidade de participar ali com a CBF. E a ideia é sempre essa, né? Da gente trazer, oportunizar, né, para todas as meninas e também para os meninos, esse jogo de futebol com qualidade, com campos bons, com uma boa estrutura e também dar essa parte médica, né, que às vezes é muito deixada de lado, né? Então, a parte da saúde do atleta, ela às vezes fica um pouco negligenciada dentro dos clubes. Então, a ideia é essa, da gente sempre dar uma estrutura boa para todos os jogadores. Agora, e o sonho que hoje, com tanta tecnologia, o futebol sempre foi, hoje parece que não é fácil,
mas parece que fica mais fácil porque hoje você não tem tantos os campos de terra, você tem os campos agora que ex-jogadores bem-sucedidos colocaram grama sintética, dão estrutura para a molecada conseguir disputar campeonato. Tem as escolinhas, obviamente tem os times, mas tem as escolinhas que vão revelando jogadores e alguns já foram para a Europa e tudo, já teve grande chance, inclusive em clubes em Minas Gerais e aqui no Brasil. O que você pode falar para os pais que têm esse sonho do filho ser jogador de futebol, mas qual que é a preparação de verdade assim, em relação ao cuidado com uma criança? Porque ele não é um adulto ainda que pode ter carga pesada para ser um jogador profissional. Tem muitos pais, eu tô te falando isso porque eu vejo isso onde eu ando com meus filhos. Tem muitos pais que estão dando carga tão pesada nos meninos que tem muitos que estão fazendo até cirurgia já. Exato. O que a gente tem visto, assim, primeiro, uma especialização muito precoce, né? Então, hoje a gente já vê sub-6. Que na minha época, eu joguei, né? Joguei Deixa eu falar com Atlético, você. Joguei na América. Ó, o Galo teve Éder e Reinaldo que chutavam muito forte. Existem vários jogadores que tinham... Mas essa moça tinha uma bicuda. Que sério? Quê? Cara, que ninguém queria ficar na barreira. Ela falou assim, Flavinha, bate lá as metras. Eu falei, não vou ficar na barreira, não. Não era? Não é? Jogava muita bola, cara. Muita bola. Você era Flávia Catiripapo, não era? Você tinha que ter sido jogador de futebol profissional também, mas uma época muito diferente também, né, Flavinha? Exato, assim, na época que eu jogava, assim, a gente não tinha o cenário que nós temos hoje, né? E eu até brinco, né? Que a gente pagava mesmo para jogar. E hoje a gente já vê uma estrutura, uma coisa melhor ainda também, né? Eu até brinco, eu vou andar de muleta quando a gente vê uma estrutura realmente de bengala, né? Quando eu andar de bengala, no dia que eu ver uma estrutura igual a do masculino, assim. Sim. A gente ainda vê uma estrutura precária. Mas, assim, foram bons tempos, né? E que hoje eu consiga trazer esse olhar mais promissor. Mas voltando aqui à questão do assunto dos meninos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente fica com esse desejo, né, de que o filho seja jogador, e nós, como os pais, né, a gente fica vendo algum talento ali e a gente quer até forçar um pouco essa barra. E aí as pessoas identificam esse talento e começam a te prometer, né? E promete, vai, joga uma pelada aqui, joga para o meu time, joga para o meu outro time. E a gente tem que tomar esse cuidado, porque isso aí pode gerar uma sobrecarga no jogador e esse jogador ter uma lesão muito precoce. Além do uso indiscriminado de substâncias como hormônios, né? E que podem favorecer com que a gente não tenha uma formação muscular adequada para esse menino e ele ter uma lesão. O meu filho jogando sub-13, ele olhou assim pra mim, seu pai tinha um zagueiro que tá marcando, o zagueiro tinha bigode. Você tem ideia como é que funciona assim, os meninos maiores, assim, tinha bigode. Fui tentar... Bigode. Na hora que ele foi tentar dar um drible, assim, ele falou assim, um cara só encostou em mim, pai, eu voei lá pra fora do alambrado, né? Exato. Então, assim, a gente vê que eles fazem isso, né? Coloca muito hormônio nesses meninos para que eles tenham um amadurecimento, né? A gente fala assim, uma maturação precoce e com essa maturação precoce eles consigam passar nos testes. Mas isso a gente esquece que vão ter outros comprometimentos, né? Até de fechar mesmo essa fase de crescimento dele de forma precoce e ele não chegar na estatura ideal para jogar. Então, enquanto é pequenininho, ok, você vai ver uma diferença, mas depois quando chegar lá, sub-16, 17, 18, isso já não faz diferença e ainda tem um risco maior de lesões. Então, nós temos que ter esse cuidado, temos que deixar a criança ser criança, aproveitar este momento e, sim, observou talento, estimula, mas um estímulo, uma estimulação que a gente vai fazer com consciência, com controle de carga, com os momentos de diversão, com os momentos dele ser criança. E aí a gente não prejudicar, né? Eu já peguei muitos jogadores, né, coordenando a base ali do América mesmo, eu peguei muitos jogadores que a gente via que já não existia mais aquele desejo dele de jogar bola com 16 anos. E aí, para os pais, fica um momento muito tênue, porque fala, se eu não forçar, ele não vai continuar jogando, mas se eu forçar também, esse menino vai adoecer. Então, peraí, vamos fazer as coisas no momento adequado. Muito bem. Então mandar um recado aqui rapidamente, porque é o seguinte, quem não quer se dar bem na vida? Então fazer o seguinte, vai trabalhar, viu, Márcio?
Vai trabalhar aí, ó. E trabalhar com o que gosta, na verdade, ganhar uma graninha boa? Pois é. Pois chegou pra você agora a hora de você mudar o jogo da sua vida profissional com MBA Senac. É ou não é, Nassola? É isso mesmo, Eduardão. No MBA Senac você vai mudar a vida de uma vez por todas. Hoje aqui a gente falando de cuidados com a saúde, cuidados com o esporte, mas tem que cuidar também da sua mente, porque mente vazia você já sabe o que é, né? Então olha só, MBA Senac com matrículas abertas em BH e Contagem, são vários cursos para você se especializar. Tem gestão gastronômica, hoteleira, gestão financeira e controladoria, inovação e competitividade e muito mais. Aí eu pergunto pra você, Rodrigo Rodrigues, Sim. e o preço, meu irmão? Pra lá de especial, 18 vezes de R$220. É isso mesmo, 220 por mês para você fazer o MBA com a qualidade Senac. Então não perca tempo, faça sua matrícula no MBA Senac. É só enviar um zap para 3057 8600. 3057 8600. Senac faz Muito do leite bem. uma alegria. Porque Senac faz o leite. Nossa que é isso, Senhora. cara? Já existe esse jingle. Já não. A Bia, nossa produtora, queria fazer uma pergunta. Ô, Bia, entra no ar aí fazendo um favor. Você queria fazer uma pergunta pra gente aqui? Aliás, pra gente não, pra doutora Flávia. Sim. Fica à vontade aí pra falar com ela. Eu queria saber como é que é a... Você falou o que, Nassif? Eu? Ninguém Ah, gente, tá ouvindo tô vozes? doida. Desculpa, Nossa. doutora. Doutora, Meu Deus. a mente das produtoras... não. Que isso, você tá ouvindo vozes? Não, Vai. mas eu queria saber se existe na preparação, né, principalmente dos adolescentes, igual você comentou, dos estímulos, como é que seria essa preparação diferente do feminino e do masculino, sabendo que a gente conhece essas diferenças das categorias de base masculinas e femininas, como é que seria essa preparação, assim, física mesmo, de estímulo, de fisioterapia? É legal porque no livro eu até coloco isso, tem uma foto que em 2009 a gente já fazia o teste e raste lá no time do Atlético, no feminino do Atlético. E isso era feito com o Bebeto Chiari, que é do profissional, fisiologista do profissional, né, mais o Vinícius. Eles fizeram esse movimento, né, da gente conseguir ter os dados dessas meninas. A dificuldade que nós temos na preparação do feminino e das meninas é por essa fase de maturação delas, que é um pouco mais precoce que dos meninos. Então, elas já têm esse estirão de crescimento antes, então elas ganham força, né, de uma forma mais precoce que os meninos. Então, as faixas etárias, elas são um pouco diferentes nessa preparação. E o que a gente tem que ter em mente é que tem a tal da TPM da mulher. Nós não podemos deixar, né, de relacionar o ciclo hormonal da mulher com relação a essas fases de treinamento, porque aí elas sentem mais, algumas ficam bem sintomáticas mesmo, tem um edema, né, no corporal e tal. Então, o que a gente tem que ter em mente são indivíduos diferentes, são momentos, né, de vida diferentes, estruturas diferentes, mas em termos de lógica, do que você vai fazer, de ganho de força, de mobilidade, isso tudo é muito similar, tá? A gente só vai ajustar um pouquinho, é a questão de tamanho, por exemplo. Eu não vou colocar um banco para a menina saltar, dar uma estatura lá que ela é mais baixa e aí ela não vai conseguir saltar num bloco mais alto. Então, nós temos que fazer os ajustes. E a questão da força também, que ela tem menos força do que os homens. Então, isso tudo a gente vai adaptando. Mas tem essa nada compreensão, demais. assim, da equipe técnica? Fala bem, não, né? Fala bem demais, Cê é velho. doido. Acho que é quadro semanal isso aí. Eu também acho. Você acha que, assim, a equipe técnica vê a menina... Aquela menina tá de TPM, pega leve com ela hoje. Tem isso ou é cobrado do mesmo jeito? É cobrado do mesmo jeito. E assim, cada vez mais a gente tem aprimorado isso. Então, na seleção, a gente faz esse controle, né, do ciclo hormonal das meninas e a gente tenta fazer algumas adaptações. Inclusive, às vezes, a gente faz uso mesmo, às vezes, de anticoncepcional para tentar ajustar e essa menina não ter os sintomas. Mas isso tudo é individualizado. Então, tem menina que faz menor diferença. Eu, por exemplo, não tinha a menor diferença. Eu a vida inteira julguei sem o menor problema. Mas tem meninas que são ficam bem sintomáticas e que isso aí vai fazer diferença. E o que a gente tem que ter cuidado também é de fazer com que elas entendam sobre o seu corpo para que elas possam manifestar. E assim, já vi menina plena seleção, vislumbrando aquele cenário e falar que estava de TPM para ficar no vestiário tirando foto. Então, a gente também vê uma evolução das meninas que isso não acontece mais. Mas o cenário ainda era tão pouco competitivo que a gente ainda via as meninas fazendo um corpo mole.
Hoje a gente já não vê. Hoje a gente já vê que tem uma competitividade maior e que aí elas começam também a ter que lidar melhor com o seu próprio corpo e explicar, né? Sim. E falar mais aqui, ó, a doutora Flávia também acumula participações em competições internacionais como a Copa do Mundo Feminina Sub-17 da FIFA em 2022, quando esteve como médica da seleção brasileira. Também atuou no controle de doping da Copa América de 2019 e dos Jogos Olímpicos de 2016. Foi a primeira mulher médica brasileira a atender atletas homens em um jogo no Mineirão, um amistoso preliminar antes do jogo de Atlético e Ceará pelo Campeonato Brasileiro de 2010. Ô, doutora Flávia, conta pra gente aqui o seguinte, você já tem previsão de lançamento do livro? Como é que é aí? Nós estamos na parte final, né? Nós estamos aí com os prefaciadores. Sim. Inclusive, já estendo o convite, né? Porque tem um convite aí te aguardando para fazer parte dessa obra. Ó, que doido! Daqui a pouco eu te entrego esse convite. Ó, que legal. E aí a gente deve fazer o lançamento em junho, julho, né? Ele já está todo redigido, agora só nessa parte final aí da edição do livro mesmo. Me conta uma coisa, se o pessoal quiser saber mais sobre você aí, quais suas redes sociais e tudo, porque você, assim, você quase não fica aqui em Belo Horizonte, tem viajado bastante também, né? Mas as pessoas, você mesmo estando muito aqui, ou em qualquer lugar que você esteja, as pessoas te acham nas redes sociais. Quais são os contatos? Pode procurar pela DRA, Flávia Magalhães, né, que é de doutora Flávia Magalhães. Também tem Flávia Magalhães lá no LinkedIn. E estou sempre à vontade, assim, né? Sempre me sinto bem em corresponder, né, a todas as pessoas que fazem contato, que me mandam mensagem, que querem tirar alguma dúvida. Eu estou sempre à disposição. Agradeço muito ter participado desse programa com vocês, porque, assim, eu admiro demais todos vocês. Que bom estar aqui, né, no seu dia de retorno, né? Desejo plena saúde aí, que você fique muito bem e que também ajude, né, todas as outras pessoas que passaram por esses caminhos. Isso né? aí. Obrigado. Minha amiga Sapatão joga muita bola. Ela tem mais força que qualquer homem que tem. E nós temos muitas meninas que jogam muito. E não briga com ela não, viu? Que ela regaça a cara. Não desce pra Sapatão não. Sapatão é perigosa. Que isso, Márcio, que isso. Deixa, não vai citar o nome da sua amiga não, né, meu irmão? Camila, ó. A gente leva. Vou perguntar um negócio pra doutora. Pera aí, não, você vai fazer isso não, Rafa. Só uma pergunta, assim. Não, você não vai... Tem gente que fala uma coisa, tem gente que fala outra. Eu queria saber a verdade, que a doutora não vai mentir pra mim. Ah, bicho, me perdoa. Sabe, me permite, doutora? Ela pediu o pessoal de amigos dela fora de Belo Horizonte pra Não, Zinha, pergunta séria. Vai mudar muito a vida de muito jogador, hein? É. Cavucar o gramado antes da partida pode ou não pode? Porque negócio de concentrar e tal. Como é que é? Fala sério, doutor. Depois que o Dadá fez uma entrevista uma vez, Pode ou não pode, doutora? Ô rato desgramado. Gente. Tô falando já na idade que pode fazer isso. Não tô falando pra Ei. sub-zero, Não, você essas coisas aqui- não. Tô falando das idades... Sub-zero, bicho. já Olha, tem bigodinho isso é e individualizado, né? O que a gente tenta fazer é o máximo possível deixar os atletas concentrados no dia anterior ao jogo, para que fique ali, né, guardando seus, vamos falar assim, seu glicogênio muscular, ficar toda a sua energia concentrada para poder ter um bom rendimento durante a partida. Tá vendo, meninada? Vamos guardar o glicogênio. Ô rato maldito. Aí pronto, falou e disse. A resposta é não pode. Muito bem. Tem alguma pergunta aí, Rodrigo? Não, tem um cara que tá falando aqui, ó, o Alisson, tá falando aqui, ó. Dudu, só há um interesse nisso tudo, ainda que alguns digam não, só há um interesse. Dinheiro. Se porventura um filho consegue desde as categorias de base até chegar no meio profissional, é lucro na certa, ainda mais se for bom de bola. Dinheiro. Meu nome é Alisson, super fã da 98. Ah, ele tá falando daquela questão dos pais, Aquela questão né, dos pais. ficarem muito em cima, né? Mas queria só forçando os filhos. completar que esse dinheiro, né, a gente fica falando muito sobre isso, mas isso é uma parcela muito pequena da população que tem fica realmente rica. um bom rendimento, né? O que a gente vê é um valor muito baixo que eles recebem, mesmo na categoria profissional. E você sabe que um dia desse eu estava fazendo uma entrevista, trocando ideia com um jogador assim, num podcast que eu participei, e ele conversando, falando assim de jogadores que ficaram ricos e que de repente, assim, de uma hora para outra se verem pobres realmente. Então cria muita expectativa, mas é muito importante também que eu acho que a partir de agora a molecada já tem que conhecer um pouco a história de saber, né, sobre finanças e tudo, investimentos já desde pequeno, já que se tenha essa oportunidade, isso é muito sério, né? Bitcoin.
Exato, e o que a gente viu, né, assim, inclusive da nossa geração, né, os atletas aí dessa década aí de 80, esses atletas, muitos, né, ficaram realmente em situação precária e precisaram de ajuda e recorrer até aos clubes para poder ajudar financeiramente. Hoje a gente já tem um pouco mais de programas nesse suporte, através do próprio RH dos clubes, com palestras, mas isso não é suficiente. É importante que o atleta se qualifique, e que também procure pessoas para fazer a gestão da sua carreira de uma forma séria, correta ali, né? Não faça esses vínculos com empresários muito cedo, tenha cuidado, né, com o que você está assinando, o que os pais estão assinando e responsabilizando a carreira dos filhos em relação a isso.